Vamos começar falando da classificação da seleção brasileira ontem. Queria as impressões de vocês primeiro sobre o sistema defensivo da seleção brasileira, que em dado momento me preocupou, principalmente no momento do gol do Japão. Eu achei, inclusive, uma falha semelhante, eu comentei isso aqui ontem com o Carlos Alberto e com o Flávio Prado, sobre uma falha que eu julguei semelhante com a falha que aconteceu no gol do Marrocos contra a seleção brasileira, um erro de passe vindo da direita, depois o meio-campo não conseguindo acompanhar na marcação na intensidade que faltou do Casemiro. Vocês sentiram isso também? Eu acho que sim, são lances parecidos. Um erro de saída de bola é sempre complicado, porque o time está saindo, né? O adversário rouba a bola já mais ou menos perto do gol, tem espaço para acelerar de frente, né? O time tem que voltar de costas, o Casemiro pendurado, e já é um jogador mais velho, já tá mais pesado, já não é aquele mesmo Casemiro que cobria todos os espaços possíveis no Real Madrid, inclusive nas subidas do Marcelo, que é um lateral que apoiava muito, o Casemiro fazia muito a cobertura dele. Então o gol acho que foi parecido sim. E ali eu acho que o momento, acho que na média, o jogo do Brasil teve coisas boas, assim. O Brasil é uma seleção que está se formando com a bola rolando, a gente já falou disso várias vezes. Eu acho que ele tá tendo uma cara de time, mas ele tem ainda os momentos que ele não vai ser muito regular. Acho que todo jogo vai ser um sofrimento. Porque o Brasil, ele tem ainda um time que não está totalmente formado, ele está tentando se formar com uma mudança, uma evolução ou outra, com algumas mudanças. Para o próximo jogo vai ter que substituir o Paquetá, e não tem um jogador com as características parecidas. Vamos ver qual que será a alternativa do Carlo Ancelotti, então já vai ter que fazer um novo ajuste. Mas acho que o momento crítico ontem foi depois do gol do Japão até o fim do primeiro tempo, que aí entra muito o lado psicológico, o lado mental, que é um lado que tem pesado muito pro Brasil nas últimas Copas do Mundo, porque o Brasil não ganha faz tempo, então esse lado mental ele é muito pesado. E acho que entre o gol do Japão e o fim do primeiro tempo foi complicado. Depois o time se acertou e até fez um segundo tempo melhor, com o Japão bem recuado, e o Brasil teve paciência até chegar ao gol, né? E daqui a pouco o adversário do Brasil é a Noruega, ganhando 1-0 de Costa do Marfim. Gol do Lusa. Noruega. Ó, vamos falar, antes da gente falar da Noruega, do eventual adversário do Brasil, pelo menos o que vem se desenhando até o presente momento. Também a análise, agora eu vou pedir do Facincani um pouco diferente. O Bruno falou da falha defensiva. Vamos falar um pouquinho sobre as lesões que preocuparam um pouco nesse desempenho do Brasil, tanto a lesão do Lucas Paquetá quanto a questão do Casemiro no final do jogo. A informação que chega, a gente sabe, é sempre meio nebulosa, vindo da CBF, até mesmo do Rafinha. A gente tem alguma, né, ainda a informação é meio confusa, a do Rafinha já faz um tempo. Do Paquetá, a informação que a gente tem é que pode realmente ser algo mais grave. Do Casemiro parece ter sido um pequeno incômodo, nada preocupante para os próximos jogos. Mas sobre o Paquetá especificamente, quem entrou ontem no lugar do Paquetá foi o Endrick. Acha que isso vai ser um padrão? Não, pra mim foi porque o jogo ontem, o Ancelotti simplesmente entendeu que com o Japão totalmente recuado, em muitos momentos me pareceu até reverenciando o Brasil, sabe? Um time que fez um gol e quase pediu desculpas por ter feito um gol. Esperava que o Brasil, vulnerável do jeito que estava no meio campo, o Japão pudesse aproveitar. Foi com muita facilidade o gol do Japão. E se pega uma seleção com um pouquinho mais de ímpeto, ela começaria a dominar essas ações do meio campo e explorar justamente o que o Bruno falou. O lado psicológico do Brasil, que na hora que você toma um gol, ele vem um abalo, é normal, né? E o Japão não fez isso e passou o segundo tempo esperando o erro do Brasil, que não aconteceu, porque ele não forçou o erro do Brasil. Ele ficou esperando o Brasil errar por ele. E aí, se você tem a posse de bola levantando bola na área, a chance de você errar é muito menor, né? Em relação a dar um contra-ataque para uma equipe que, por exemplo, pudesse jogar mais na intermediária. Aí sim, para você ter o campo mais aberto para contra-ataque. O Japão estava muito longe. Então, quando o Japão eventualmente conseguir algum bloqueio, a seleção brasileira rapidamente já retomava essa posse de bola sem nenhum tipo de perigo, né? Uma ou chance ou outra que a gente viu no segundo tempo. Então, como o segundo tempo era de amplo domínio necessário de ter jogadores de área, entrou o Endrick. Talvez para um jogo em que o Brasil vai pegar, a gente tem acompanhado aqui agora, né? A Costa do Marfim e a Noruega jogam mais dentro, não jogam trancadas dentro da área. São mais propensas a desenvolver essa trocação. Seja necessário o Brasil ter um meia. E aí o Danilo, pra mim, pode ganhar essa oportunidade, porque é um jogador que faz exatamente
essa função de jogar hoje, né, como esse meia mais solto, Danilão meia que pisa na área, e aí pode ser uma mudança de chave para até melhorar, quem sabe, a organização do Brasil em campo. O Danilo tanto se defende com rapidez, muito mais ágil, com muito mais noção de posicionamento que o Paquetá, mas o Danilo, ele pisa na área e ele pode ser o equilíbrio com o Bruno Guimarães. Então o Brasil ganharia 4 jogadores para tentar armar o jogo em função de um centroavante mais móvel, que aí no caso seria o quinto elemento desse time, o Matheus Cunha, que ontem não foi bem. Mas o Matheus Cunha, ele, pela mobilidade que tem, ele pode se movimentar para abrir espaço para o Danilo chegar, o Bruno Guimarães, aí ou o Ryan vem por fora, ou o Vinícius vem por fora também, e você povoar um ataque diante ou da Costa do Marfim ou da Noruega, com mais gente capacitada de surpresa. Uhum. Ó, as estatísticas do jogo, para ver a diferença do Japão para essas duas seleções. A Noruega já chutou 7 vezes no primeiro tempo, a Costa do Marfim 4. O Japão, ao longo do jogo, conseguiu 5 finalizações. No jogo todo. Só no primeiro tempo, essas duas seleções finalizaram mais que o Japão. A Noruega, com certeza, na matemática. E a Costa do Marfim tá vindo pro ataque agora, que deve sair, ó, uma tentativa de finalização. Seria uma quinta bloqueada. Mas vem muito contextual, né? O jogo do Japão contra a Holanda foi um outro Japão completamente diferente, por exemplo. Foi um time que disputou mais a bola, gostou mais de ter a bola. Eu lembro que a Holanda teve 52% de posse, o Japão 48%, muito parelho, disputou muito mais do que contra o Brasil, parece. E aí eu vou mais na linha do Bruno de ter parecido que o Japão realmente respeitou demais o Brasil. E talvez a gente enfrente aí sim uma seleção que faça mais frente ao Brasil no sentido de querer mais a bola. Mas a Holanda, ela é mais agressiva que o Brasil. O Brasil, ele é mais cauteloso. Como ele é um time mais desorganizado, então ele fica esperando sempre a hora certa, o momento certo de tentar buscar furar uma defesa, né? De atacar pelas laterais. Em especial um time mais previsível no Vinícius, é um time menos equilibrado. Então, quando você ataca mais, naturalmente você vai ceder mais oportunidade do seu adversário. Se ele tiver propenso à trocação, até essa posse de bola. Foi um jogo mais equilibrado. Então a proposta do Japão contra a Holanda foi porque a Holanda também se desorganizou um pouco mais em relação à sua postura em campo. O Brasil é um pouco mais cauteloso porque ele sabe das limitações defensivas que ele tem. Agora, de fato, a característica do Japão contra a Holanda e contra o Brasil parecia 2 times completamente diferentes. Completamente diferentes. O Japão, sabe, ainda cru, muito juvenil, né? Pô, eu fiz um gol no Brasil, eu tenho a vantagem, o que eu faço agora? Pô, vou esperar acabar o tempo, pelo amor de Deus, porque se eu sair pro jogo e é o Brasil, eu vou tomar um gol. Às vezes não. Às vezes você vai sair pro jogo e vai fazer o segundo gol, e aí você podia matar o jogo. No caso, dessa visão que eu teria se estivesse no banco de reservas do Japão. Acho que entregar a bola em determinado contexto de vitória no campeonato de mata, assim, da forma que não é nem algo a ser julgado, mas eu julgo pelo tempo que isso foi tomado. Então, se o Japão faz isso com 35 do segundo tempo, tudo bem. Sim. Agora, você abrir o segundo tempo, vem Brasil e me ataca, é uma loucura, né? É arriscado, né? Assim, até o Paraguai fez meio isso com a Alemanha, conseguiu a vaga, mas assim, é um risco que o Japão tem como fazer mais, né? O Japão é uma seleção que tem como... O Paraguai acho que não tinha muito como fazer algo diferente daquilo e conseguiu uma classificação histórica. O Japão acho que tem mais recurso técnico, até coletivo, mas eu acho que provavelmente pesou muito o emocional deles, assim, de um respeito que eles têm mesmo com a seleção brasileira, de estar com o resultado. Eu acho que talvez eles não tenham conseguido até mentalmente arriscar mais. Foi até uma coisa espontânea. Vamos defender esse resultado com tudo aqui, ficar aqui atrás. Provavelmente foi uma estratégia meio misturado com o emocional do futebol do time japonês. Onde o medo de perder, é o Brasil que tá do outro lado, eu vou segurar isso aqui, vou defender do jeito que dá. E acabou sendo excessivo, né? Deu muito campo, muita bola pro Brasil jogar. Brasil, claro, como qualquer seleção tem sua dificuldade de abrir uma defesa, e o Brasil é uma seleção que tá tentando se acertar, mas você deixando muito tempo um time que tem qualidade, com posse de bola perto da sua área, a chance de uma hora dar errado é grande, né? E acabou dando ali quase no último lance. E se consegue segurar aquele empate, ainda teria mais 30 minutos, né?
Aí você vai, será que é jogar 30 minutos daquele jeito e É. suportar mais 30? Não é fácil. O pessoal aqui ontem, o Flávio e o Carlos Alberto, eles concordaram com um ponto que a Noruega, justamente por isso que você comentou, pela forma que a Noruega e a Costa do Marfim atacam, que é mais por dentro, que talvez seja a grande fragilidade que a gente tem percebido do Brasil, seriam seleções mais perigosas do que o Japão. Mas eu acho que o Tomás com o Henrique aqui nos comentários, o Henrique Corsineto, ele comenta que ele acha o Japão um time mais preparado, mais organizado do que a Noruega e a Costa do Marfim. Eu acho que são times com algumas valências acima, maiores do que a do Japão, por exemplo, o ataque propriamente, velocidade, é um time mais individualmente Mais com forte peças fisicamente, melhores, né? fisicamente, claro, mas talvez em termos de organização de disciplina tática, o Japão seja um time mais aplicado do que Noruega e Costa do Marfim, não sei se vocês concordam. Eu acho a Noruega melhor ainda. A Noruega é aplicada também. A Noruega, em vários espaços que ela pode ceder é porque ela tenta. É porque é um time que sabe que tem peças que decidem jogo. Tem 4 jogadores na seleção da Noruega que hoje são especiais onde jogam. O Nusa certamente vai se tornar um jogador ainda a crescer muito no futebol. O Sorloth é uma referência no Atlético de Madrid. O Haaland, enfim, né? Não precisa mais falar. E o Odegaard também no Arsenal. Tô falando só de 4. E isso que a Noruega tá com o desfalque do Gerson, né? Sim. E sentiu. Sim. Então, a Noruega tem pelo menos 5 jogadores de um alto poder de decidir um jogo, seja numa jogada individual ou coletiva. Esses caras participam ativamente das construções do jogo da Noruega. Então, é uma seleção que tem talentos individuais muito melhores que o Japão. O Japão não tem esses caras. O Japão não tem. A Costa do Marfim tem o Diomandé e o Kessié. 2 jogadores que você vê que individualmente são de muita qualidade técnica. O Kessié só não tá jogando no Barcelona na sequência que teve, ou só não teve uma vida mais longeva no Milan, porque ele é um louco. Ele é um jogador que ele não leva a carreira, não levou a carreira dele a sério. Se levasse a carreira dele a sério, do talento que ele tem, ele estava hoje sendo referência no meio campo do Barcelona, talvez já comprado por uma outra grande equipe do futebol mundial, um Bayern de Munique. Ele tem esse nível. Eu vi ele começar no Milan, despontar. Ele era um monstro de volante, um monstro. E se perdeu. Se perdeu. Você vê que ficou fora de forma, mais pesadão e tal, mas ele é muito bom de bola, muito bom de bola. Então assim, esse jogador o Japão não tem. O Japão tem jogadores que você falou, são aplicados, taticamente, são organizados, são muito focados, mas eles só fazem aquilo. Não são atletas que, dentro de campo, vão tirar um coelho da cartola, o Vinícius mesmo, né? Ontem tava com dificuldade, ele baixou um pouco e, faz uma jogada individual que se ele faz aquele gol, o gol da Copa, né? Então o Brasil não tem, o Japão não tem isso. O Bruno Guimarães saindo pra virar quase um quinto atacante. O Brasil termina o jogo 4-1-5. O Bruno Guimarães estava dentro da área já tinha soltado, falou, não esquece. Faz um bom jogo. A gente fala do 4-2-4. Baita Copa dele. Baita Copa dele, né? A gente fala de 4-2-4, mas no final do jogo eram 5 lá, Bruno. Não tinha mais 4, eram 5. O Bruno Guimarães já tinha virado camisa 10, aquele 10 que pisava na área pra finalizar e dar passe lá dentro da área, entendeu? Em dado momento ficou até bem claro o desenho do Japão num 5-4-1, depois virou um 6-4-0 ali, uma... Por isso até que botou mais gente ali, né? O Brasil, como o Felipe falou, a última linha de ataque era 5, às vezes, talvez até um sexto. Sim. Deixa eu olhar em algum momento um lateral, Douglas talvez mais espetado. Que ali era para tentar gerar alguma superioridade ali contra 5, 6 defensores japoneses, né? Então, o Brasil tentou, insistiu, mas também acho que nesse ponto, o Japão é até um time mais organizado que os dois, coletivamente, mas o Japão, ele não tem, assim, acho que jogadores tão decisivos mesmo, né? Principalmente em relação à Noruega, né? A Noruega tem um centroavante que faz muito gol. Até falei que no jogo Noruega e Senegal, provavelmente, se o Haaland estivesse do outro lado, ganhava Senegal. Acho que foi um jogo igual. E aí o Haaland decidiu, fez 2 gols. Então, nesse ponto, né, eles podem ter jogadores que incomodem mais o Brasil defensivamente. E aí vamos ver pro lugar do Paquetá. Eu imagino que o Danilo vai ser a opção, mas vamos ver, o Ancelotti vai decidir. Eu acho a opção pelo Endrick quase impossível. O que eu acho, não é o que eu acho que ele vai fazer. Número 1, eu acho que vai ser o Danilo. Aí o segundo mais provável que eu acho é o próprio Martinelli.
E eu acho que o Endrick não vai ser uma opção para iniciar. Não. Pode ser uma opção de novo para entrar no jogo. Mas acho que ele não vai iniciar com o Endrick, não.